tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro para juntos meditarmos, rezarmos a palavra do nosso bom Deus. Por isso comece o seu dia voltando sua atenção para o centro de você mesmo, para o seu interior, para este mundo o qual nós não deveríamos nos dispersar, mas estar sempre conectados e voltados para Ele. Pois é lá que Deus se coloca, que Deus se mostra, que Deus se instala. E para acessarmos este Deus, o caminho é o caminho da respiração consciente. Por isso, inspire. E alimente o seu corpo inteiro. Deixe-se preenchido por este Deus que nos ama, que nos acolhe e que nos integra ao universo inteiro. Valorize esta conexão, esta plena sintonia entre você e o grande cosmo. Deus está nessa harmonia, nesta paz que te habita. Por isso, inspire e acolha em ti esta presença transformadora. Meditemos o texto que nos é dado hoje, Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, hoje nós lembramos na liturgia a conversão de São Paulo. Aquele Saulo que perseguia e que até matava os cristãos, agora se torna um destes cristãos. Depois que cai do cavalo, depois que se deixa ser encontrado por Deus, depois que Deus abre seus olhos, e Saulo passa a enxergar e deixar nele Deus agir. E assim, não mais se chamará Saulo, aquele que perseguia, mas agora será chamado de Paulo, o anunciador, o pregador da Boa Nova, o apóstolo abortivo. Assim ele vai se denominar. Aprendamos com aquilo que hoje Jesus, em sintonia com esta celebração, nos convida a meditar. Marcos, neste seu evangelho, começa colocando na boca do Mestre estas belíssimas palavras. O texto situa naquele momento em que diz que Jesus, depois de ter escolhido os 12, se manifesta aos 11, se manifesta aos 11. Aqui já tinha passado toda a realidade da paixão e morte do Senhor. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus se manifesta não apenas para se apresentar, mas tem um sentido, significado.
E o que primeiro Jesus revela aos seus discípulos é: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide. O discípulo só é discípulo porque aceitou o desafio de ir, de sair, de ir ao encontro das pessoas com o objetivo de falar não deste discípulo, mas de Jesus, aquele que chamou, que escolheu, que preparou e que depois enviou. Depois, esse discípulo de Jesus, além de sair pelo mundo inteiro, deve anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Portanto, 3 coisas fundamentais. Primeiro, ide. Jesus escolhe e os envia. Envia para dar testemunho, anunciar o Evangelho. E este Evangelho ser anunciado, testemunhado a todas as criaturas. Esta é a missão que todos nós recebemos ao sermos batizados. Fomos escolhidos, fomos enviados a dar testemunho do Evangelho e testemunhá-lo a todas as criaturas. Depois, Jesus vai dizer quem são aqueles que somos chamados a dar esse testemunho do Evangelho. Ele vai dizer que devemos testemunhá-lo àqueles que crerem, pois aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Sim, a salvação é uma condição para aqueles que crerem e se deixarem ser inebriados pela graça do batismo. E o batismo, portanto, é esta porta de entrada para o reino dos céus. Ser batizado não é simplesmente ser imergido na água ou colocado esta água sobre nossa cabeça, mas é fazer a vontade de Deus, mas é corresponder com esta vontade de Deus. Isto é o verdadeiro batismo. E aí, aqueles que não crerem serão condenados, ou seja, não crer significa não fazer a vontade de Deus. Isto é, portanto, seguir outros caminhos e não aqueles ou aquele indicado pelo próprio Jesus. Última coisa que o texto nos faz lembrar e aprender é que o que vai acompanhar aqueles escolhidos por Deus e seus discípulos, portanto, é que estes deverão expulsar os demônios em nome de Jesus. Falarão novas línguas, tudo em nome do Mestre. Se pegarem alguma serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Portanto, o discípulo é aquele que repete as obras do Mestre, não em nome próprio, mas sempre em nome daquele que o escolheu e que os enviou para esta missão, Jesus Cristo. Abraçamos, portanto, este convite. Deixemos ser guiados, preparados, enviados por este Deus e nos coloquemos sempre a serviço dele, para que assim possamos difundir com clareza, com amor, o que Jesus nos deu e nos responsabilizou a partir do nosso sim, o nosso batismo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és